Miss Marvel encontra o Capitão Marvel. Eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: Miss Marvel encontra o Capitão Marvel. Essa história foi publicada originalmente na 19ª edição da revista Miss Marvel, na série original da revista da Miss Marvel, em 1978, e aqui no Brasil ela saiu em 1984 na revista Almanaque do Capitão América, número 63 da Editora Abril. Na capa da versão brasileira tem um quadro na parte inferior que indica que a Miss Marvel aparece na revista e também, né, o Capitão Marvel. Na capa original a gente vê a seguinte inscrição, né? Nesta edição, finalmente, né, a Fúria Feminina encontra o Capitão Marvel, né, à mercê de Ronan. Então, o Capitão Marvel ele tem aparecido nas edições da série da Miss Marvel só em lembranças. Eles nunca se encontraram desde a primeira edição. Então agora só na 19ª edição é que finalmente o Capitão Marvel vai aparecer de corpo mesmo presente e se encontrar com a Miss Marvel. Ele foi deixado de lado, né, porque ela não é, né, a parceira dele, ela é a protagonista da história. Mas agora eles vão se encontrar e a gente já tem na capa alguns spoilers do que vai acontecer. Né? Aparece a face da Suprema Inteligência Kree, que é uma inteligência artificial que foi criada para governar o povo Kree, e as botas do Ronan, né, cujo nome aparece no rodapé da capa. Bem, como é que essa história começa? Essa história começa em uma fazenda, no texto há um indicativo de que essa fazenda se encontra a 100 milhas ao norte do Rio Grande. O Rio Grande é um rio que faz divisa entre o México e os Estados Unidos. Ele foi definido como uma parte da fronteira depois que os Estados Unidos tomaram, né, a força na guerra território do México, né? Que o México era maior do que é hoje, né? O México tinha o território que hoje corresponde aos estados da Califórnia, Nevada, Arizona, o Novo México, inclusive até o Texas, né? O Texas era parte do México antes e os Estados Unidos eles conseguiram tomar quase metade do território do México a partir de duas guerras. Mas então nós estamos aqui numa fazenda ao sul dos Estados Unidos, né, próximo da fronteira mexicana, e aí o recordatório, o texto diz o seguinte, né, que aí é um pequeno rancho de propriedade de um casal, Ethan e Elizabeth Wilford, e eles têm alguns convidados, né, os convidados são os doutores Macron e Minerva, da Academia de Ciências Kree. Então esse casal de fazendeiros está hospedando alguns alienígenas. E aí eles estão saindo da propriedade. Na verdade nós vemos aqui que tem duas pessoas que estão na varanda, né, mas duas que estão no caminho da entrada. E aí de repente um raio ele cai sobre a sede da fazenda. E aí o nome da história, né, aparece no rodapé da primeira página, Mirror, Mirror, que é espelho, espelho. Né? Talvez aqui uma referência à frase que a Rainha Má diz em Branca de Neve, né, espelho, espelho meu. Mas tem um detalhe curioso nessa primeira página, que é o seguinte, a onomatopeia do raio. Né? A onomatopeia do raio está assim, Shizan. Né? Só faltou uma letra para ela ser completamente a palavra mágica de um outro personagem, né? Shazam.
Então, Shazam é a palavra mágica que o Billy Batson diz para se transformar no mortal mais poderoso da Terra, o Capitão Marvel, né? São as iniciais de Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Curiosamente, é uma reunião de 5 deuses mitológicos, né, greco-romanos, e um personagem da história hebraica, que é o rei Salomão. Né? O que é essa mistura estranha? Como que essa mistura estranha se deu, não tem explicação. Né? Talvez a falta de alguém com S na mitologia greco-romana que pudesse representar a sabedoria. Mas, na verdade, tem uma explicação para isso. Né? A origem dos super-heróis dos quadrinhos dos Estados Unidos, ela se deu em grande parte por artistas judeus. E você vai perceber que sempre tem alguma coisa, algum detalhe da história, né, e da crença hebraica nas histórias em quadrinhos desses heróis que surgiram nos anos 40, 50. Então, são pistas, né, das origens judaicas, né, dos artistas. Mas ok. Então, a Marvel, né, aqui no caso, o Chris Claremont, né, ele, não só o Chris Claremont e o Carmine Infantino, eles resolveram fazer uma referência aqui ao Capitão Marvel da DC Comics, que não é o Capitão Marvel da Marvel. Tá? Existem 2 Capitães Marvel, um na Marvel e um na DC, sendo que o da DC ele é mais antigo, ele foi criado antes. Né? E tem um detalhe interessante, o Carmine Infantino, que ilustrou essa história do Capitão Marvel, ele também trabalhou na DC. Então, ele é o cara que trabalhou nas 2 editoras. Então, essa onomatopeia aqui do raio não é por acaso. Né? É uma referência ao Capitão Marvel da DC. Mas vamos em frente aqui, né? Vamos seguir para a história. Aqui nós vemos então o Ethan e o Dr. Macron, eles estão caídos, né? Aí, e vão acudir as mulheres, né? No caso, o Ethan vai acudir a sua esposa Elizabeth e o Dr. Macron vai acudir a doutora Minerva. Você percebe que a doutora Minerva tem pele azul. Os Cris, eles têm 2 etnias apenas. Né? São os Cris brancos e os Cris azuis. Por isso que tem alguns Cris, como o Ronan, né, que tem a pele azul. E o Capitão Marvel, ele é da raça dos Cris brancos. Bem, depois que eles veem que tá todo mundo bem, eles lembram que tinha alguém na sede da fazenda, né, que era o Ronan. Né, e aí eles pensam que, na verdade, o Ethan, né, pensa que o Ronan já está morto, né, com aquele raio lá e a casa explodiu. Foi um raio muito estranho, porque foi um raio que caiu num dia claro, sem nuvem, sem tempestade, né, e o Ethan acha que ninguém poderia ter sobrevivido àquilo. Entretanto, né, vão ter uma surpresa. Bem, talvez seja necessário explicar quem é o Dr. Macron e quem é a Minerva. Né? Como é que esses 2 Cris foram parar num rancho no sul dos Estados Unidos? Bem, isso nos obriga a voltar a 1976, na edição número 47 da revista Capitão Marvel, a revista original do Capitão Marvel, o Kree que veio para a Terra como espião e acabou se tornando um defensor dos terráqueos. Então a gente vê aqui nessa história, na capa, né, tá aparecendo o Capitão Marvel enfrentando um sentinela Kree, não é a primeira vez que ele faz isso, né, ele já fez isso desde a sua aparição. Mas nessa história é que aparece pela primeira vez o Dr. Macron. E você vê que o Dr. Macron, ele, na verdade, ele é um Kree azul, né, mas ele usou algum artifício para parecer mais humano, né, e aí ele assumiu uma pele clara. Mas o Dr. Macron, ele não veio sozinho para a Terra. Ele veio com a sua companheira, a doutora Tara. Você vai perguntar, mas aquela ali que aparece com ele caída à esquerda, não é a Minerva? Pois é. Ela não é, a Minerva não era a parceira original do Dr. Macron, e sim a doutora Tara. Eles vieram para a Terra
E aí eles acabaram sofrendo um acidente, porque eles foram detectados pelo sistema de defesa dos Estados Unidos, né? E eles acabaram sendo alvejados e caíram. Caíram nessa região próxima ao rancho do Ethan e da Elizabeth. Aí eles utilizaram os seus dispositivos, né, para poder assumir uma aparência mais humana, né? Então deixar suas peles azuis, né? E eles foram encontrados pelo Ethan e pela Elizabeth. Isso aconteceu na edição número 48. Na verdade, assim, eles apareceram na edição número 47, né, mas o encontro deles com os dois fazendeiros aparece na edição 48 de 1976, quando o Capitão Marvel ele enfrenta não somente o Sentinela Kree, mas também um outro vilão chamado Cheetah, que foi, na verdade, criado pelo Sentinela Kree. Bem, então o Dr. McEwan e a Tara eles chegaram na Terra com uma missão científica, acabaram assumindo identidades humanas e foram acolhidos pelo casal de fazendeiros. Acontece que eles acabaram encontrando depois o Ronan, o acusador. E o Ronan, ele matou a Doutora Tara. Ele usou a sua arma universal, né, e acabou alvejando a Doutora Tara. Isso aconteceu na edição número 49, ainda de 1976. Isso aconteceu na frente do Dr. McEwan e na frente do Capitão Marvel. Isso acabou com a paciência do Capitão Marvel, que já estava sendo, né, atacado pelo Sentinela Kree, pelo Cheetah e agora pelo Ronan, e ainda vê o Ronan matar uma pessoa inocente de forma cruel. Aí o Capitão Marvel ele perde as estribeiras e ele parte para o ataque assim, selvagemente, ferozmente, e ele desce a lenha, né, dá uma surra no Ronan. O resultado, né, desse ataque devastador do Capitão Marvel é que o Ronan ele enlouquece completamente, né? Ele sucumbe, né, à loucura e a sua mente acaba regredindo a um estado infantil. Então parece que o Capitão Marvel ele deu cabo, né, do Ronan, o acusador, né, o Kree que o havia perseguido por tanto tempo na Terra. Bem, então foi assim que o Dr. McEwan perdeu a sua companheira, a sua parceira, a Doutora Tara, né? E aí o McEwan ele acabou ficando, ele desistiu de voltar para o Império Kree e ficou morando com o Ethan e a Elizabeth e cuidando também do Ronan, que agora era um bebê, né? Um bebê gigante ali. Essa despedida, né, do Capitão Marvel e do Dr. McEwan aconteceu na edição 50 da revista Capitão Marvel, né, de 1977. É uma história em que o Capitão Marvel vai enfrentar o Adaptoide junto com os Vingadores. Bem, e a Doutora Minerva? A Doutora Minerva aparece nessa edição, número 50. Né? Doutora Minerva é também uma cientista Kree, que ela veio para a Terra para quê? Para capturar o Capitão Marvel. Lembrando que o Capitão Marvel é uma persona não grata no Império Kree, porque ele traiu, né, os Krees, porque ele veio como um agente espião, né, preparando um plano de retaliação, porque o Quarteto Fantástico havia destruído um Sentinela Kree, mas ele acabou se afeiçoando aos terráqueos e passou para o lado dos terráqueos. E a Doutora Minerva é somente mais uma das Krees que vem tentar capturar o Capitão Marvel. Então ela veio inicialmente como uma vilã, né, pelo menos do ponto de vista do Capitão Marvel. Só que no final a Doutora Minerva acaba, né, assim, mudando de lado e ela vai morar com o Dr. McEwan e o Ronan na fazenda dos Wilford. A gente vê aqui que a Doutora Minerva, ao contrário do McEwan, ela não deixou a sua pele original, a sua aparência azul, né? Ela manteve a sua aparência azul. Isso acontece, né, a ida da Doutora Minerva para a propriedade dos Wilford acontece na edição 55 da revista do Capitão Marvel de 1977. Então é assim que o McEwan e a Minerva foram parar na fazenda dos Wilford, e é por isso que o Ronan está lá, né? O Ronan acabou virando, né, um ajudante, né, fazendo um trabalho pesado na fazenda e obedecendo porque a mente dele regrediu a um estado infantil. Ele parecia então
ter se tornado inofensivo. E aí acontece esse episódio do raio, que cai na fazenda, enquanto o Ronan está ali dentro. E aí, inicialmente pensam que o Ronan não sobreviveu, mas não, ele aparece, né, em meio às chamas, vivo, e não somente vivo, né, ele está com um olhar maligno, né, e aí os Wilfords estão com medo ali. Bem, seguindo na história, né, a história não é do Capitão Marvel aqui, né, a revista está falando da revista da Miss Marvel, então a gente tem que encontrar Carol Danvers, que está em Nova York, na redação da revista que ela dirige, a revista Woman, está tomando um café, né, e ela está aqui fazendo, né, o que as mulheres fazem de melhor, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, está tomando café e redigindo um texto, né. Mas ela parece que ficou decepcionada ali porque o seu café está frio, né, e ela acaba deixando a sua xícara cair, porque alguma coisa acontece, na verdade, aquele momento em que ela tem as suas visões, o seu sétimo sentido, ele é ativado e ela tem uma visão de futuro. Por isso que ela deixa a xícara cair, e aí ela é levada, né, agora ela se vê como Miss Marvel, e ela está encarando a Suprema Inteligência Kree, na verdade o painel, né, da Suprema Inteligência, que é um software. Mas nesse momento uma mão ela emerge da tela que mostra, né, a interface da Suprema Inteligência e ela agarra a Miss Marvel, né, agarra com força e começa a apertá-la, né, apertá-la tão forte que ela não consegue respirar. E aí ela escuta uma voz falando: Carol Danvers, o tempo chegou, né, chegou o tempo em que você deve servir o Império Kree. Essa voz ela não vem da visão, ela vem da realidade presente, e ela acorda agora, está sentada ali na sua poltrona na redação, ela não sabe o que aconteceu, parece que foi um pesadelo, mas há alguém ali na redação, né? Aquela voz que ela ouviu é real, e ela vai chamar ela de Carol Danvers, e sabe que ela é Miss Marvel, né? E fala que em nome do Império Kree, ele veio para encontrá-la. E parece que o encontro não é amistoso, pois em seguida, né, a voz fala, né, resista-me, né, a custo do seu perigo, né, de perigo da sua vida. E ela é lançada violentamente pela parede, ela atravessa duas paredes, ela rompe os cabos do elevador, e a gente vê que tem um casal interessante ali no elevador, que é o Jonah Jameson, né, o editor do jornal e o chefe da Carol, com a sua namorada Marla. Eles escutam ali uma explosão e logo eles estão em perigo, né, porque o cabo do elevador foi rompido. Mas a Carol se transforma, né, em Miss Marvel e ela consegue segurar o elevador, né. Depois ela rompe, né, o teto do elevador e a porta para poder sair dali. O Jameson vê a Miss Marvel, né, e como ele já faz com o Homem-Aranha, né, ele já coloca a culpa nela, né, que ela é uma ameaça, né, e que todos esses super-heróis são irresponsáveis, blá 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 blá, né, que ele vai tomar alguma providência. E a Marla desmaiou, né, com aquilo ali. Bem, a Miss Marvel ela vai agora de encontro ao Ronan. O Ronan está flutuando no ar, né, no céu ali próximo ao prédio do Clarim Diário. Ele se apresenta ali como Ronan, o acusador público do Império Kree, e tem ordens da Suprema Inteligência, né, para que ela o acompanhe, para o bem do Império. E ela fala que não vai com ele sem lutar. Ela tenta lançar contra ele algum objeto ali, mas o Ronan já destrói com sua arma universal, né? E em seguida dispara vários raios contra a Miss Marvel, que se desvia rapidamente usando a sua super velocidade. Depois ela tenta, né, entrar num combate corpo a corpo com o Ronan, mas ela acaba sendo atingida por uma descarga elétrica que causa muita dor. Depois o Ronan agarra o braço da Miss Marvel, né, e começa a congelá-lo, né? Então ele tem uma série de recursos tecnológicos que acabam pegando a Miss Marvel de surpresa.
E quando parece que ela está em desvantagem, repentinamente aparece o Capitão Marvel, né? Que já chega ali com 2 pés, não no peito, mas 2 pés nas costas do Ronan. Né? E já coloca o Ronan para fora de combate e ele não dá trégua ali. Né? O Capitão Marvel já conhece o Ronan mesmo e ele não para conversar. Ele chega já distribuindo porrada mesmo, sem parar. E ele está muito nervoso pelo seguinte, porque ele encontrou os Wilford, né? E ele só não está sendo mais violento ali porque eles estão vivos, né? Mas parece que o Ronan ele chegou a agredi-los. Mas o Ronan, surpreendentemente, ele larga a sua arma universal, né? Parece uma marreta ali, e ele fala que ele não quer, não precisa de violência, né? E que ele não tem nada contra o Capitão Marvel, que ele está no negócio do Império, né, de alta importância, para evitar uma catástrofe de dimensões cósmicas. Né? E aí ele pergunta para o Capitão Marvel, né, se ele tem conhecimento da Omni-Onda. Né? E ele fala que é uma arma capaz de obliterar sistemas solares inteiros e que a Miss Marvel sabe como construir uma Omni-Onda. E ela tem todo o conhecimento de uma capitã de frota do Império Kree. Nesse momento, né, o Capitão Marvel ele tinha ido, na verdade, em busca do Ronan. Né? Agora que ele para encarar a Miss Marvel e ele reconhece ela como Carol Danvers, né? Você vê que esse uniforme não serve para nada. Né? Essa máscara é totalmente inútil, porque na primeira olhada o Capitão Marvel já vê que é a Carol Danvers. Então ninguém sabe que ela é a Carol Danvers quando está de máscara, né? Mas ele na primeira olhada já sabe. Né? E aí ele fala, você está vestindo uma roupa igual a minha, né? E ele pergunta se o que o Ronan está falando é verdadeiro, né? Mas foi um erro, né? Ele parar para conversar com a Carol agora, porque era o momento que o Ronan precisava, né? Você vai confiar no vilão? Não, né? O Ronan usa essa distração para, com a sua arma universal, colocar tanto o Capitão Marvel quanto a Miss Marvel fora de combate. Bem, depois os dois já estão em uma nave. Quando eles despertam, o Capitão Marvel está preso em uma poltrona e a Miss Marvel está dentro de uma cela, né, com paredes com barras energéticas. E dentro da nave, né, aí o Capitão Marvel ele ouve a Suprema Inteligência Kree se comunicando com o Ronan. A Suprema Inteligência fala que ficou surpresa, né, de encontrar o Capitão Marvel lá, já que ele não tinha sido convidado, né? E aí ele fala, a Suprema Inteligência fala que, né, eles querem possuir o poder da Miss Marvel. E que eles vão, na verdade, eles querem utilizar a Miss Marvel para gerar uma nova raça Kree, né, uma raça mais poderosa. Então eles querem usar a Carol como uma incubadora para gerar novos Krees, né, numa combinação dos genes terráqueos com os genes Krees. Bem, a Suprema Inteligência fala, então, o seu plano, que eles vão fazer uma lavagem cerebral na Carol Danvers, né? Vão transformar, ele usa a expressão tábula rasa, né? Eles vão fazer ela virar uma página em branco, reconstruir a personalidade dela. Para isso, eles utilizam uma flor, né? Que emite uma luz colorida, né? Com as cores do arco-íris, que é a Millennia Bloom. Essa flor ela já apareceu em uma história anterior do Capitão Marvel. Ela apareceu na edição 46 da revista Capitão Marvel, de 1976. Foi uma história quando a Inteligência Suprema Kree ela criou uma forma física para poder caminhar, né, entre tanto os humanos como os seus súditos. Ela queria utilizar essa flor, a Millennia Bloom, para controlar não só o Capitão Marvel, como o seu parceiro na época, o Rick Jones. Então essa flor ela já havia aparecido antes. Né? E aí eles ativam essa flor e tentam então fazer uma lavagem cerebral na Carol Danvers. E aí nós vemos agora nós temos visões do que aparece na mente da Carol. Né? Aí a visão de futuro que ela teve, ela
ela acontece, né? A Carol vê ela como Miss Marvel sendo esmagada pela mão da Suprema Inteligência. Né? Aí, em seguida, né, ela é despedaçada como se fosse de vidro. E depois a forma dela é restaurada, né? Mas na forma de Carol Danvers. E aí ela começa a ter visões do passado, lembranças. Ela lembra das discussões, né, que ela tinha com seu pai. Né? Então a gente vê aqui, anteriormente nós já tínhamos percebido que a Carol tem problemas de relacionamento com seu pai. Né? Parece que assim, ele não queria que ela tivesse tido uma carreira própria, né? E isso gerou muitos problemas. E a gente vê que a mãe da Carol, né, coitada, ficava ali em silêncio em meio à discussão do pai com a filha. Né? O que acontece? A Carol queria ir para a faculdade, né? E ela trabalhou para isso, só que ela não tinha dinheiro suficiente, ela precisava de um empréstimo. Ela nem queria que o pai pagasse, ela queria que o pai emprestasse. Né? E o pai seria a última esperança dela. E o pai falou que não, né? Que ele, se ele tivesse que mandar alguém para a faculdade, ia ser o irmão dela, o Steve. Né? E aí a Carol falou que isso não era justo. E o pai falou que a vida não é justa. Né? E ela falou que, além disso, ela não precisava de faculdade, ela tinha que arrumar um bom marido. E aí a Carol falou que quem disse que ela queria gastar os dias dela sendo dona de casa? E aí o pai não gostou da maneira como ela falou, né? E ela disse que ia embora. A Carol ficou muito chateada com isso, né? Ela queria sair de casa e ela acabou arranjando uma solução para o problema dela. Ela viu um anúncio da Força Aérea, né? E aí tinha um anúncio lá de oportunidade de estudo, de trabalho, de viagem, e ela acabou indo. Então ela entrou na Força Aérea, ela se graduou como primeira na classe dela, e aí ela se alistou. Foi assim que ela começou a sua carreira militar. Então ela conseguiu realizar o sonho dela de se formar, indo para as Forças Armadas. Né? E só que isso não agradou o pai dela nunca gostou disso. Né? E aí, ao entrar na carreira militar, né, foi que ela acabou mais tarde indo trabalhar na NASA. E aí ela conheceu o seu primeiro amor, que foi o coronel Michael Ross. Né? E mais tarde, como chefe de segurança de uma base aérea, ela conheceu o Capitão Marvel, que era um agente infiltrado, que tinha tomado a identidade de um especialista em foguetes. Né? Inicialmente, né, parecia que eles iam ter um relacionamento romântico, mas aconteceu um acidente. Né? A Carol ela se viu no meio de uma vingança interestelar. Um grande arqui-inimigo do Capitão Marvel, o Yon Hogg, que era o seu superior, ele sequestrou a Carol para atrair o Capitão Marvel, e quando ele foi salvá-la, ele acabou causando a explosão de um artefato chamado Psicomagnetron, e essa explosão acabou duplicando, né, os poderes do Capitão Marvel para a Carol. Aí ela virou uma guerreira Kree. Né? Ela adquiriu os mesmos poderes do Capitão Marvel. Essa foi a origem da Miss Marvel. Então ela era a melhor combinação, né, que existia entre um humano e um Kree. Né? Ela teve uma reconstrução genética. E foi isso que atraiu a Suprema Inteligência Kree. Né? Infelizmente, né, assim, dos efeitos colaterais do Psicomagnetron é que foram criadas duas personalidades distintas. Miss Marvel e Carol Danvers inicialmente não sabiam que uma era a mesma pessoa. Né? Até que, enfim, a Carol ela descobriu que a Miss Marvel ela era uma mesma. Né? Bem, durante esse processo de tentativa de lavagem cerebral, né, a Carol se vê como Miss Marvel e, refletida no espelho, ela vê Carol Danvers, mas a Carol Danvers se transforma num demônio como se fosse para ela rejeitar essa parte humana. E aí ela despedaça esse vidro, destruindo o que seria a sua alma humana. Né? E aí o Capitão Marvel acompanha todo esse processo, ele vê ali a Miss Marvel encolhida,
E o Ronan fala que está feito. Agora a Miss Marvel está sob seu controle. O Capitão Marvel fica totalmente despedaçado ali, né, por ser incapaz de evitar aquilo, estando preso. Só que o Capitão Marvel, ele tem a sua consciência cósmica. Ele percebe que não houve alteração, na verdade, da aura da Miss Marvel. Então parece que, na verdade, a lavagem cerebral não deu certo. O que ele faz, então? Ele tem uma ideia, começa a provocar o Ronan, né? E o Ronan acaba dando um golpe tão forte no Capitão Marvel que ele acaba quebrando a base da cadeira, né? E não contente com isso, continua a socar o Capitão Marvel. Isso dá tempo da Miss Marvel despertar, né? E ela percebe que ela não virou uma tábula rasa e vê o Capitão Marvel sendo ali espancado. A Suprema Inteligência chama o Ronan, né? Fala, né? Seu miserável idiota, seu tolo, né? Atrás de você, né? E o Ronan acaba não percebendo, porque além de estar tentando acertar o Capitão Marvel, sem querer, ele destrói o controle de comunicação. E aí a Suprema Inteligência perde o acesso à nave. A Miss Marvel, agora furiosa, ela abre a cela e ela vai encarar o Ronan, né? O Ronan, ele tenta alcançar a sua arma universal, mas o Capitão Marvel agora, com a cadeira livre, né, ele se lança contra o Ronan, né, de costas, e a Miss Marvel acaba o serviço dando um soco devastador pela frente, né? E aí o Ronan está derrotado, a comunicação com a Suprema Inteligência é restaurada, só o tempo suficiente para que a Miss Marvel dê um aviso, né, que se ele tentar, que a Suprema Inteligência tentar novamente ir atrás dela, que ela vai, que é a Miss Marvel que vai atrás da Suprema Inteligência, né? E que não vai parar até o funeral da Suprema Inteligência. A Miss Marvel, ela destrói os controles de comunicação. Bem, depois eles colocam, né, o Ronan na nave, né, e mandam ele de volta para o Império Kree. Você vê que a Miss Marvel se machucou bastante, né, que ela está uma tipóia no seu braço esquerdo. E ali, né, então eles finalmente vão ter uma conversa a dois que eles nunca tiveram depois que o Capitão Marvel a salvou e acabou dando a ela sem querer, né, os seus poderes. E aí, né, eles vão retomar, né, suas lembranças, né. A Carol, ela é direta, ela fala, ó, nossos poderes são similares, né, mas nossas mentes não são, né? Eu não sou Kree, eu sou humana e tenho orgulho disso, né? E aí ela fala que, ó, nós vamos ser amigos, né? Pelos velhos tempos, aí ela dá um beijo nele e a coisa acaba aí, né? Então, ela tem a vida dela, né? E ele tem a vida dele, não vão ficar juntos por causa dos uniformes, né? Isso, né? Essa despedida aqui, né? Para marcar, talvez, uma mudança que vai acontecer a seguida, né? A Miss Marvel, ela vai deixar bem claro que ela não é somente, né, uma contraparte feminina do Capitão Marvel. Ela é uma pessoa independente, né, que nem precisa dele. E aí, esse prenúncio, né, é colocado no rodapé no final da história, né, em que tem um novo começo, né, uma nova roupa, um novo uniforme, novos perigos. Mas isso a gente vai saber na próxima edição.